Agora como? Está desmoronando. Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola. Apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. A gente está chegando hoje 10/6/2022. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola. Sempre lembrando que o nosso programa tem o patrocínio, tem o apoio do canal Ceará 79, YouTube, ao vivo aqui no Facebook e também no YouTube. Então a gente vai falar muito do brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D. Vamos falar também do sorteio da Copa do Brasil. Iremos falar também do futebol amador, dando destaque para o jogo amistoso do Cruzeiro do Boa Preto, que joga domingo contra o Vitória do Córrego das Almas. A gente vai falar desse jogo. Vamos falar também do treino de apronto que aconteceu hoje. Vamos ver como foi que saiu, se saiu gols, quem ganhou, se foi o primeiro ou o segundo. Aqui no nosso programa você vai ficar sabendo. Então a gente agradece já a presença de quem está aí já nos assistindo. E a gente vai iniciar com o primeiro com o boa noite do Juan e também o seu destaque, Juan. Boa noite. Então, meu destaque é o grande sorteio da Copa do Brasil. Na minha opinião, o maior sorteio da história. Bom, pessoal, então a gente já iniciando, como eu falei aqui, o nosso programa, ele é muita informação e pouca enrolação. Então a gente vai direto ao assunto, tá certo? Só antes de a gente iniciar aí para as notícias, o meu destaque, eu queria destacar a troca de técnico, né? Que o Flamengo trocou de treinador, o Paulo Souza caiu, como é já do conhecimento de todos, e sobrou para o Ceará, né? Quem ficou sem treinador foi o Ceará. Já tem algumas opções aí, tem uma enquete aí para saber quem é possível aceito, tem alguns nomes aí que eu particularmente não estou gostando, né? Mas vamos ver o que é que acontece, o que é que a diretoria vai resolver. Vamos ver qual treinador para fazer o trabalho, dar continuidade ao trabalho que vinha o Dorival Júnior fazendo, um ótimo trabalho, que infelizmente para o Ceará ele teve que sair para o Flamengo. Infelizmente, eles trabalham uma espécie de trampolim. Muitos treinadores, quando fazem um bom trabalho aqui, quando se destaca, os times do sul do país vêm e acabam levando. Antigamente acontecia muito isso com jogadores. Agora é com treinadores. Tá certo, pessoal? Então, antes a gente vai só agradecer aos nossos amigos aqui do Facebook, também do YouTube, pessoal. Nosso primeiro programa da segunda temporada foi uma aceitação grande. A gente faz aceitações no Facebook, 23 visualizações no YouTube. Sempre agradeço a todos os meus amigos, a turma do Cruzeiro que divulgou o nosso programa, e os meus amigos aqui, nossos amigos aqui do Facebook, que também acabaram divulgando, e muita gente viu o nosso programa, e hoje a gente está aqui, agradecemos também a presença do Nezinho naquele dia que acabou nos ajudando no programa, e certamente ele virá outros dias. A gente vai ter, também, na medida do possível, ter convidados, e assim, a gente vai, eu e o Juan tocando, né, o professor Elisânio e o Juan, a gente vai apresentar o programa. A gente vai falar da Série B, pessoal, cheia da Série B, rodada movimentada, né, a gente viu aí vitória do Cruzeiro, vitória do Vasco. Então esses times de ponta, esses times de Série A que estão jogando na Série B, estão mostrando que esse ano vão voltar. E a gente vai iniciar falando de Série B, tá certo? Só lembrando que o nosso programa tem o apoio do canal Ceará Fla 79. Então você
Porventura, se você queira passar lá no YouTube, dá uma força lá, se inscreve no canal. Diga, Juan. Posso só mandar um abraço aqui, que um cara que pediu antes de começar o programa? Pode, fica à vontade. Gostaria de mandar um abraço aqui pro Isaías, um salve. Obrigado por acompanhar o bate-bola. Tá certo, gente. Então a Série B do Campeonato Brasileiro, tá certo? Hoje vamos já falar do sorteio da Copa do Brasil, tá certo? O que foi o destaque do Juan. Há quem diga que foi o maior sorteio de todos os tempos da Copa do Brasil. Foi muito parecido ali, que teve, foi marmelada aquele negócio ali, só clássico, né? Tá certo? Então, pessoal, a Série B, vamos passar ali para a Série B. A Série B do Campeonato Brasileiro, que tem o Cruzeiro como líder. A gente teve o Operário, ganhou do Guarani. O Guarani numa campanha muito ruim, 3-0 para o Operário. O Bruscão da Massa, Juan, 2-0 em cima do Vila Nova. O Londrina 1-1 contra o Messi. O Vasco foi a Pernambuco, na Arena Pernambuco, e bateu no Náutico 3-2 para o Vasco. Ponte Preta 2-1 no Ituano. O Criciúma 3-1 pro Sampaio Correia. O Grêmio 2-0 no Novo Horizontino. O CSA 1-1 com a Oeste. O 2-0 em cima do CRB. E o Clássico Nordestino deu Bahia. Bahia 1-0 em cima do Sport. Gol de Vitor Jacaré. O Vitor Jacaré chegou lá chegou no Bahia. Estava aqui no Ceará. E foi pro Bahia. Fez 2 gols acabado. E agora acabou a Clássico Nordestino. Fez o gol do Bahia em cima do Sport. 1-0. Tá certo? E como foi que ficou a classificação da Série B, Juan? No G4, Cruzeiro, Bahia, Vasco e Sport. O Sport mesmo com a derrota se manteve. O Grêmio fora do G4. Operário, Novo Horizontino, Brusque, Criciúma e Tombense fechando o G10. E agora vamos para a parte de baixo da tabela. O CSA em 11º, Sampaio Corrêa, Ponte Preta, Londrina, Náutico e Chapecoense que não foi bem na Série A, não está indo também bem na Série B. E abrindo a zona que ninguém espera, ninguém quer ficar figurando, o Série B como lanterna, mas está no C4. Ituano, Vila Nova e Guarani, o lanterna. Pois é, a Série B que tem a próxima rodada, ela já começa hoje, né? A Série B tem hoje já em campo, já praticamente, já estão jogando, já começou o jogo. O Sampaio Corrêa pega o Náutico, o Chapecoense joga com o Criciúma, o Bruscão joga com o Ituano, Ponte Preta recebe o Londrina, o CRB joga com Vila Nova, Operário e Bahia, Novo Horizontino e Guarani, e o grande clássico da rodada, né, um jogo de Série A na Série B, Vasco da Gama e Cruzeiro, 2 times que estão no G4, né, o Vasco é o terceiro colocado e o Cruzeiro é o líder da competição. O Tombense recebe o CSA e o Sport recebe o Grêmio. Então essa é a rodada completa da Série B. Série B que tem novo artilheiro, né? A gente tá vendo aqui o Diego Souza, tem 5 gols, né? Diego Souza, 5 gols. Interessante, porque o Grêmio só fez 9 gols na competição. 5 gols foram feitos pelo Diego Souza, tá certo? Então lá, só o Diego Souza que faz gol. O Luca da Ponte Preta tem também 5 gols. E o Davó, Matheus Davó, e o Edu do Cruzeiro, o Arthur do Vila Nova e o Luciano do Sport, também com 4 gols, além do Gabriel e do Paulo César do Operário. O Gabriel é do Sampaio Corrêa. Então esses são os principais artilheiros da Série B. A Série B, né, que está pegando fogo. A gente está vendo aí, né, 2 times nordestinos no G4. E mais 2 times gigantescos aqui. Exatamente, a gente está vendo aí. E outra coisa, o Cruzeiro está disparando, né? O Cruzeiro que vem 2 anos na Série B e está aí com 28 pontos, abrindo 11 pontos do 5º colocado, que é o Grêmio que está ali. Antes dessa temporada, o Cruzeiro nunca sequer tinha entrado no G4, agora está disparando na liderança. É verdade. 6 pontos. Ele já coloca 11 pontos em cima do Grêmio, que o Grêmio é o 5º colocado, né? O Grêmio ali também que está dando sinais de recuperação. Então a gente está vendo times tradicionais, times que deveriam estar na Série A, fazendo boa campanha na Série B e certamente ascenderão a Série A do próximo ano. Então a gente passou a limpo a Série B do Campeonato Brasileiro,
que, como eu falei, a rodada começa já agora, já está em bola rolando já na Série B, tá certo? A gente vai dar uma conferida agora rapidamente, pessoal, só lembrando que já a gente vai falar do amistoso do Cruzeiro do Barro Preto, que joga em casa contra o time do Córrego das Almas, né? A gente vai falar também do treino que houve hoje, e só agradecer, pessoal, as pessoas que foram lá no nosso vídeo, curtiram também lá no YouTube. E outra coisa, eu tinha 36 inscritos no YouTube e depois do programa eu ganhei 8 inscritos, tá certo? Então muito 44. obrigado aos meus amigos aí, tá certo? Estou com 44 inscritos e a minha meta é chegar a 100 daqui pro final do ano. Será que dá certo? Então vou falar a Série C, Juan. A Série C do Campeonato Brasileiro, já está engatilhada a Série C, Juan? Então a Série C do Campeonato Brasileiro, a gente tem onde o Ferroviário joga a Série C, né? O Floresta também. Então vamos falar sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Série C que tem rodada cheia também, né? A gente tem o Brasil de Pelotas e Ipiranga, o São José e o Floresta, o Campinense e o Manaus, o Atlético Cearense e o Vitória da Bahia, o Altos e o Ferroviário, né? O jogo do Ferroviário, o Ferroviário joga fora de casa contra o Altos, ABC e o líder Mirassol, o Figueirense e o Confiança. O Confiança não está dando confiança de nada, né, Juan? Tá muito mal o Confiança. Que Confiança se recupera. E o Paysandu pega o Botafogo da Paraíba, o Botafogo de São Paulo, a Aparecidense, e o Volta Redonda joga com o Remo. O Remo é o time do Padre Valdenir, rapaz. Um abraço pro Padre Valdenir, que hoje estava falando que acredita na vitória do Remão, né? O Remo, torcedor do Guarani, o Padre Valdenir, um abraço aí para você. Tá certo? Então a Série B, a Série C não teve rodada no meio de semana. A classificação é a mesma, a gente já só o G8 aqui da Série B, que é o Mirassol, tá em primeiro, Paysandu em segundo, o ABC em terceiro, o Botafogo da Paraíba é o quarto, o Remo, rapaz, o Remo do Padre Valdenir tá aí em quinto, né? Rema que dá certo. O Figueirense é o sexto, o Volta Redonda é o sétimo e o São José é o oitavo, tá certo? Então, tá aí a Série C do Campeonato Brasileiro, que também tá pegando fogo, só que a Série B, a gente sabe, a Série C, né, é diferente da Série A e da Série B, é um grupo de 20 e todos jogam entre si, tá certo? Eles jogam entre si. Só. Exatamente. E outra coisa, depois que classificam 8, vai para aquele famoso mata-mata. Ou seja, só tem um confronto, o time sobra já para a Série B. Ou seja, quer dizer que é mata-mata, não é 2 grupos? Exatamente. Eles fazem 2 grupos. E os 2 primeiros sobem e os exatamente. A gente passou ali, tem a Série B do Campeonato Cearense, a Série B do Campeonato Brasileiro e também a Série C. Tá certo? E agora a gente vai falar só um pouco rapidinho de Série D, pessoal. Só dar aqui também os times cearenses, que o Pacajus está fazendo uma ótima campanha, é o segundo colocado do grupo. Então o Pacajus, ele joga fora contra a Tona Luz. Ele vai bem para jogar na Tona Luz. Exatamente, do grupo, né? E o Crato joga no Rio Grande do Norte, enfrenta o Globo. Crato, que ao invés de ser é o oposto do Pacajus, ao invés de ser o segundo, é o vice-lanterna. Exatamente. E o Icasa, que é o quinto colocado do seu grupo, enfrenta o Retrô que é líder, né? O Retrô é líder desse grupo, tá certo? Do grupo 2, aliás, do grupo 3, né? Então, daí a gente passou a limpo a rodada dos times cearenses na Série C. A Série C, que tem 64 times, a gente não vai falar de todos os times, tá certo? Mesmo porque o nosso programa é rápido, tá certo? Só lembrando que o nosso programa bate-bola, aqui ao vivo no YouTube e também no Facebook. Diga, Juan. Sei que já passou os séries, mas fugir um pouquinho do tempo, que não tem como não falar dessa goleada. 10 pro trem, 2 pro Náutico. Pois é, rapaz, eu tinha colocado aqui justamente para destacar da Série D, teve essa goleada do trem, o trem do Amapá. Passou o trem literalmente, 10-2. Esse jogo foi sexta-feira, foi segunda-feira, não foi, Juan? Segunda-feira foi esse resultado aí.
Pessoal, então como eu estava falando, né, o nosso programa ele tem o apoio do canal Ceará Fla 79, tá certo? Então quem deu uma olhadinha no YouTube, às vezes você pode estar acompanhando o programa aqui no Facebook, fica falhando por conta da internet que não é muito boa, às vezes fica falhando e lá no YouTube não, depois lá eu coloco no YouTube é muito bom, tá certo? Então pessoal, a gente agradece as pessoas que estão acompanhando, tá certo? Agradece o pessoal do Cruzeiro do Barro Preto, né? Toda a galera aí do Cruzeiro, o Padre Elvis, os meninos aí, todo mundo, a gente agradece pela audiência, tá certo? Então, gente, só lembrando que também tá rolando, pessoal, a categoria, o Sub-20, o Campeonato Brasileiro Sub-20 tá rolando, e só que esse ano, essa competição, ela tá acontecendo de forma, em grupos. A gente tem um grupo, o grupo A, por exemplo, que tem, só coloquei aí na terceira, ou seja, pessoal, o Campeonato Brasileiro da Sub-20, nós temos o Ceará e o Fortaleza que participam dessa competição e a gente vai destacar. Tá certo? Mandar um abraço aqui para minha prima Brena, um abraço para você, Brena, tá certo? Um abraço aí você acompanhando o nosso programa, um abraço. Muito obrigado aí, ok? Então, pessoal, vamos botar a música aqui, vou escrever. Pessoas acompanhando o nosso programa, tá certo? A gente está acompanhando muita gente, acompanhando 17 pessoas do nosso programa. Ok, pessoal, voltando, a nossa internet acabou caindo um pouco aqui. Obrigado, um abraço aí, boa noite aí pro meu amigo Rosani, rapaz. Um abraço para você, um abraço também para Ceilane Souza, aí acompanhando o nosso programa, tá certo? É muito bom esse feedback. E como eu estava falando, tá rolando o Campeonato Brasileiro Sub-20, onde nós tivemos a primeira rodada, como eu falei, é grupo, tá certo? Onde a primeira rodada, o Palmeiras ganhou de 4-0 do Cruzeiro, o Flamengo ganhou de 4-0 do São Paulo, Internacional 2-1 do Bragantino, Santos 2-0 na Chapecoense, Fortaleza perdeu de 5-0 do América Mineiro. Nossa, o Ceará não ficou muito atrás. O Ceará perdeu de 2-1 pro Atlético Mineiro, o Vasco da Gama ganhou de 3-1 do Atlético Goianiense, o Grêmio ganhou de 1-0 do Fluminense, o Atlético Paranaense 1-0 no Corinthians, e o Botafogo ganhou de 2-1 do Bahia. Tá certo? Então a classificação, como eu falei, são grupos, tá certo? 2 grupos de 10, onde classificam os 4 primeiros. O grupo A, a gente tem o América Mineiro, é o líder. Em segundo, o Flamengo. Terceiro, o Palmeiras. E quarto, o Botafogo. Já o grupo B tem o Vasco da Gama como líder, o Santos na vice-liderança, o Internacional e o Grêmio. Então essa é o Brasileiro Sub-20. A gente vai acompanhar aqui essa competição. Tem muitos garotos Sub-20 que já ingressam no time profissional. Também tem você que não tem tempo de acompanhar, saber como é que está o Sub-20, você time aqui no programa Bate-Bola, a gente vai acompanhar. Tá certo? Então, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre Ceará. Vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Teve mudança de treinador, teve que treinador. Paulo Souza caiu, quem perdeu o treinador foi o Ceará. Foi isso, Juan? O que você achou desse
já destacava mais cedo. É interessante, porque o Dorival estava na geladeira há 2 anos. 2 anos. Era 2 anos ou 3? Era 2 anos. Aí o Ceará chega, salva o Dorival e o Dorival passa a perna no Ceará na primeira oportunidade que ele tem. É verdade, mas é aquilo que eu falei, sempre acontece isso. Antes acontecia muitos jogadores, agora os times daqui estão organizados e dificilmente os times do sul do país tiram os jogadores dos times daqui, né? Porque aqui o mês tem 30 dias e os jogadores preferem onde paga, né? Paga direitinho. Então, pessoal, a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, onde nós temos um novo líder, né? Ontem o Palmeiras amassou o Botafogo, deu pena no Botafogo ontem. Essa rodada, pessoal, da Série B, da Série A, ela começou na terça-feira. O Corinthians perdeu de 1-0 para o Cuiabá. E foi isso que fez o Palmeiras assumir a liderança. Exatamente, essa derrota acabou ajudando, a liderança. custando a liderança do Corinthians. Tem até o dito popular, aliás, a torcida do Cuiabá diz que caiu no Pantanal, passa mal, é isso? É mais ou menos assim. Esse ditado eu não conheço, não. É mais ou menos assim, tá certo? Tá certo. Então, o Atlético Paranaense, em Caxias do Sul, 3-1 em cima do Juventude. O Ceará, boa vitória do Ceará, 2-0 em cima do América Mineiro. Com essa vitória, depois que o Cuiabá ganhou do Corinthians na terça-feira, o Ceará entrou na zona de rebaixamento. Então, com essa vitória, foi importantíssima essa vitória do Ceará. O Ceará que vinha jogando bem as partidas, mas não estava fazendo o resultado. Vinha com alguns empates aí. Nos últimos 5 jogos tinha ganho 1, o Clássico com Fortaleza, e tinha empatado 4 jogos. E acabou dando uma subida aí na tabela. Foi muito bom pro Vozão. O Atlético Goianiense em casa ganhou do Avaí 1-0. Aliás, 2-1. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, que estava com 9 jogos que não ganhava, pegou o Flamengo 1-0. O Flamengo no módulo banana, jogou absolutamente nada. Tava realmente jogadores querendo derrubar o Paulo Souza, não aconteceu outro. Ninguém fez nada pro Paulo Souza ficar. A gente viu alguns jogadores ali se esforçando, mas a maioria teve até lateral, tem jogador que bateu lateral pro jogador do Bragantino. Então o negócio lá estava feio e acabou culminando na queda do Paulo Souza, coisa que talvez o jogador aqui que tivesse acontecido antes, que assistiu o jogo domingo do Flamengo com Fortaleza, percebeu o Ilharão, o grande Ilharão, né? Tentou 3 vezes dar o jogador do Fortaleza e acabou conseguindo, né? Uma dessas o cara foi para rir. A gente viu, pessoal, também o Santos com o Internacional 1-1. E o grande jogo da rodada, rapaz, um dos grandes jogos da rodada foi o Fluminense, atropelou o Galo 5-3 pro Fluminense. E o Palmeiras ontem 4-0 em cima do Botafogo, amassou o Botafogo. São Paulo 1-1 com o Coxa lá em Curitiba. E o Fortaleza estava ganhando até o finalzinho do Goiás e acabou sofrendo um empate. Tá certo? Fortaleza que vinha de uma grande vitória no Rio de Janeiro em cima do Flamengo e acabou empatando esse jogo. Achei esse jogo do Fortaleza ontem muito parecido com o jogo do Ceará na rodada anterior contra o Coxa. Fez 1-0, teve chance de fazer o segundo gol, aí não faz. No finalzinho toma o empate e quase toma a virada. A mesma coisa aconteceu com o Fortaleza ontem, tomou um golzinho no finalzinho e acabou não tendo forças para conseguir a vitória, que era muito importante para o Fortaleza, que continua na lanterna do campeonato. Mas essa vitória, caso ela tivesse sido confirmada, o Fortaleza ficaria ali muito próximo de sair dessa situação incômoda. Tá certo, pessoal? Então a liderança do Campeonato Brasileiro, a gente tem novo líder, o Juan vai dar a classificação completa, viu, Juan? A classificação completa aí da Série A. E no G4, Palmeiras, novo líder. Corinthians colando no rival. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, 2 Atléticos. Na zona de qualificação para Libertadores, o Coritiba, surpreendente Coritiba. E o São Paulo, que empataram, inclusive empataram os 2. Na zona de Sul-Americana, Internacional na 7ª colocação, Fluminense, América Mineiro, Santos o 10º, Red Bull Bragantino e Ceará em 12º. Goiás, Flamengo, Botafogo e Avaí. E na zona de rebaixamento, Z4, Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude e Fortaleza.
essa é a classificação da Série A, tá certo? Série A que tem rodada completa no final de semana, começando já amanhã tem muitos jogos. A gente tem rodada amanhã, começando com o Corinthians joga com o Juventude, esse jogo é 4h30 da tarde amanhã. 7 horas tem o Atlético Mineiro e o Santos. Vai lá no Santos, mandar um abraço pro Fabinho, rapaz, em Sobral, tá acompanhando aí o programa. Um abraço pro Fabinho, pra Samara e pra Eloá. Mandar um abraço também pra Conceizão, tá curtindo o programa. O Padre Elza, a comadre Kessel, o Rafaelzinho, um abraço pra todos vocês aí, a galera do Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barreto, que joga domingo em casa. Já a gente vai falar tudo sobre o treino de hoje à tarde. Então, pessoal, continuando na rodada do Brasileiro, a gente tem o Fluminense recebe o Atlético Goianiense, o Cuiabá recebe o Red Bull Bragantino e às 9 horas da noite o Internacional recebe o Flamengo, a estreia do Dorival Júnior. O Dorival Júnior já vai estar amanhã treinando o Flamengo. O São Paulo recebe o América Mineiro, o Goiás recebe o Ceará. Esse jogo tanto do São Paulo como esse do Ceará já é domingo. E o Coritiba recebe o líder Palmeiras. O líder Palmeiras vai ao Paraná jogar contra o Coritiba. O Fortaleza recebe o Atlético Paranaense. E segunda-feira, o jogo de segunda-feira, Botafogo e Avaí. Então essa é a rodada completa do Campeonato Brasileiro, Série A. Diga, Juan. Não, deixa. Então, vamos pode aqui falar sobre o Avaí, não sei se pode um pouquinho no tema. A vitória e a derrota de 2-1 é o Avaí. Não sei se já teve outras vitórias, outras derrotas, mas o 2-1 é o maior amigo e ao mesmo tempo o maior inimigo do Avaí, porque ele só ganhou ou só perdeu com esse placar. Falar em placar que se repete muito quando eu estava passando na linha, falando da Série B, eu estava na cabeça esquecendo o Tombense. O Tombense, ele já conseguiu empatar 7 jogos em 1-1. Tá certo? Então são muitos jogos do Tombense. Todo jogo do Tombense ele faz gol e toma gol. 1-1. Quem gosta de apostar no placar exato, é só ir no Tombense 1-1, que o negócio lá sempre dá esse resultado. Tá certo, pessoal? Só pegando os artilheiros aqui, gente, esse cara do São Paulo, o cara faz gol, né? Igual o Diego Souza. Só o Diego Souza faz gol lá no Grêmio. E no São Paulo é quem? Toca no Caleri que é gol. Não vai cantar a música aqui, pelo amor de Deus. Não vou não. Viu? Então ele tem 9 gols, o Caleri, né? O Hulk tem 6 gols. O Germancano, rapaz. Quem gosta de Germancano é o Padre Elvis, né? O Padre Elvis gosta de Germancano. E quem que tá na terceira? E quem tá ali é o Mendonça, rapaz. Grande Mendonça, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, rapaz. Não é porque joga no Ceará não, mas quem acompanha os jogos da Série A, ele corre mais do que notícia ruim. ele é mais rápido do que imediatamente. Então o Mendonça joga muito, está ajudando muito o Ceará e está ali também disputando a liderança, a artilharia do campeonato brasileiro. Tá certo, pessoal? Então a gente passou a limpo aqui a Série A e agora a gente vai falar um pouco sobre o Cruzeirão do Barro Preto, né, Juan? Falar do Cruzeiro do Barro Preto, mandar um abraço aí pros... o Juan tá hoje aqui, a blusa aí do Cruzeiro do Barro Preto. Já foi em algum jogo do Cruzeiro com a blusa, Juan? Não, tá difícil. Tá difícil o jogo? Qualquer dia vai, né? Rapaz, mandar um abraço pro Raimundo, rapaz. O Raimundo tá assistindo também o programa. Um abraço aí, Raimundo. Falar em Cruzeiro do Barro Preto, rapaz, mandar um abraço aqui pro Gerardo. Gerardo que diz que acompanha o nosso programa. O Gerardo é torcedor símbolo do Cruzeirão do Barro Preto. Onde tem programa que sai o nome do Cruzeiro, o nome do Gerardo tá junto, porque ele é um torcedor ardoroso do Cruzeiro. Acompanha o Cruzeiro, para onde o Cruzeiro vai, o Gerardo tá acompanhando. O Cruzeiro vem em boa fase, ganhando nos jogos, e o nosso cenário aqui tá caindo, mas é assim mesmo, depois pior, viu? Tá certo, é assim mesmo. Mas ele joga, o Cruzeiro joga contra o Banco Brasil, o jogo de casa, troca Raposa 2, e às 14h30, então os meninos aí da direção pedem que os jogadores do segundo quadro cheguem cedo, né, para todo mundo possa jogar muito, né, é bom que o pessoal chegue cedo.
Tá certo? Os meninos contam com a presença de tudo. Se Deus quiser, vai ser um grande jogo de bola. Mandar um abraço aí pros meninos do Córrego, rapaz. Os meninos do Córrego aí que vem jogar. Se Deus quiser, vai ter um grande jogo de bola aí com o Cruzeiro do Barro Preto. Falar em Córrego, Juan, mandar um abraço aqui pros meninos do São Paulo que jogaram com o Barro Preto domingo. Tá certo? Os meninos do São Paulo, mandar um abraço para eles, que no dia que eu estava lendo o scalp do jogo, eu acabei falando da vitória do Barro Preto e não mandei um abraço para os meninos, tem alguns amigos lá, então um abraço para todos eles, tá certo? Então, pessoal, o Cruzeirão do Barro Preto, que joga em casa e treinou hoje, tá certo? Treinou hoje, para surpresa de 0 pessoas, o segundo ganhou. Mas por que isso? Porque geralmente, rapaz, o segundo quadro bate no primeiro. Segundo quadro é leão de treino. Que diz que o menino do segundo quadro, mas acontece. Quando eu jogava era assim, leão de treino é segundo quadro. Segundo quadro contra o primeiro joga demais e às vezes na hora do jogo acaba não tendo o mesmo desempenho. Coisa que não está acontecendo com os meninos aqui, né? Que domingo acabaram saindo perdendo e viraram o jogo, acabaram ganhando de 3-1. Então o segundão ganhou de 3-2, Juan. Olha os gols do Luizinho, Guilherme e Federal. Nós fizemos o gol para o Guilherme e Federal, né? 2 alunos e 2 alunos. E o do primeiro foi 2 gols do Frijal, rapaz. Frijal também acompanhou, fez 2 gols. Então um abraço aí para toda a moçada do Cruzeiro, certamente preparado para, se Deus quiser, conseguir mais uma grande vitória domingo contra o Córrego das Almas, vitória do Córrego das Almas. Tá certo? Então a gente passou a limpo o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto. Tá certo? Um abraço aí para toda a galera, um abraço pro Roberto, né? Todo mundo aí do Cruzeiro. Tá certo? Alguma coisa aí do Cruzeiro, Juan? Não, mas aí é fácil assim não, né? Bom, pessoal, então a gente passou a limpo o Cruzeiro, agora a gente vai falar um pouco de Série B do Campeonato Cearense. Série B do Campeonato Cearense, que teve jogos no meio de semana. A gente teve o Horizonte ganhando do Pague Menos, o Tiradentes ganhou de 1-0 do Floresta e o Guarani de Sobral empatou de 0-0 do Cariri. Rapaz, o Guarani não ganha, né, Juan? Que fase, rapaz. Então, com esses resultados, a gente está vendo, teve mudanças de liderança, né? Agora é o Tiradentes, é o líder, o Horizonte em segundo, o Guarani de Juazeiro é o terceiro. Se não me engano, o Guarani de Juazeiro era líder. Isso. O Guarani de Sobral é o quarto, o Grêmio, né, Recreativo Pague Menos, é o sétimo. O Floresta, rapaz, Floresta... É o quinto. Aliás, o Pague Menos é o quinto, o Floresta é o sexto, o Itapipoca é o sétimo, o Cariri é o oitavo, em nono Barbalha, em décimo o Maranguape. Tá certo? Então essa é a classificação da Série B do Campeonato Cearense, tá certo? E a gente tem, gente, rodada já amanhã. O Itapipoca recebe o Cariri. Amanhã, 15 horas, esse jogo, tá certo? O Maranguape recebe também amanhã às 15 horas o Tiradentes. O Horizonte recebe o Guarani de Juazeiro. E na segunda-feira, 15 horas, 3 horas da tarde, o Guarani de Sobral recebe o Barbalha. Tá certo? Grande jogo aí. Guarani de Sobral e Barbalha. Falar no Barbalha, mandar um abraço pro Eduardo, né? O Eduardo que vai estar em Sobral. Ex-jogador. Será que vai ter lei do ex-Eduardo? Vamos ver aí, né? Sempre acontece. Quando é o gol de falta que não deu certo no jogo passado, pode sair domingo no Jucão. E o Floresta joga contra o Pague Menos. Diga, Juan. Aquele lá do gol do... Toda vez que você vê o lance, você torce pro goleiro entrar, que você disse no programa passado. Sim. Pois, então, gente, então, a gente passou a limpa a Série B, tá certo? A Série B do Campeonato Cearense. E agora a gente vai falar um pouco de Copa do Brasil, pessoal. Vamos falar de Copa do Brasil, sorteio de Copa do Brasil. Só lembrando, pessoal, que o nosso programa é ao vivo aqui no Facebook, mas estará no YouTube. Agradecer a todos que estão acompanhando, todos os nossos amigos. E assim, a gente tem o apoio do Ceará Flá 79. Se porventura você quiser passar no YouTube essa força, se inscrever no nosso canal, eu agradeço. Certo, gente? Fala também aqui um abraço para o meu amigo Messi Rural, que tem um programa também aqui no Facebook, que faz a live dele no Facebook.
no mínimo suspeito, né? No mínimo engraçado. Porque eu vi, não acreditei. só dava clássico, rapaz. Só dava clássico que a gente viu as bolinhas saindo e era. Já teve no grupo único todos os times e não deu clássico de jeito nenhum. Sempre o que acontecia, um time de maior investimento pegava um de menor investimento. E dessa vez não, dessa vez parece que foi feito de propósito. Já estão chamando o maior sorteio de todos os tempos. Mas há quem diga que houve marmelada, né? Tem interesse por trás. O fato é, pessoal, que deu o Santos e o Corinthians, né? O Santos e o Corinthians, o Corinthians decide a vaga lá na Vila Belmiro. O São Paulo joga com o Palmeiras decide a vaga em casa. O Bahia joga contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense joga em casa. O Atlético Goianiense tem o clássico com o Goiás. O mando de campo é do Goiás. Decide o último jogo em casa. A gente tem também Ceará e Fortaleza, reeditam, né? Os dois times jogaram na Copa do Brasil no ano passado e acabam dando Fortaleza, né? Esse ano tem esse confronto novamente. O Cruzeiro, rapaz, o Cruzeiro joga com o Fluminense. O Cruzeiro decide em Minas. O América Mineiro pega o Botafogo decidiu a vaga. E o Atlético Mineiro joga com o Flamengo. O Flamengo decide o jogo no Maracanã. Então a gente viu aí todos os jogos. Qual é o jogo que chama mais atenção aí, Juan, na Copa do Brasil? Tem muito clássico, mas não tem como. Atlético Mineiro e Flamengo. É sim, gente. Então a gente tem muitos clássicos aí. 4 clássicos estaduais e o maior clássico interestadual, né? Que é a rivalidade entre Flamengo e Atlético. É uma rivalidade muito grande, né? E a gente vai ter esse jogo na Copa do Brasil. Um com certeza vai cair, né? Então, na Série B, aliás, na segunda divisão, o negócio falhou agora, viu, mano? Na Copa do Brasil, a gente tem o artilheiro, é o Edu do Cruzeiro, com 4 gols. O Edu do Cruzeiro tem 4 gols. Aí tem outros rapazes aqui que já saíram. Elton do Cuiabá. Exatamente. Aí tem o Pablo com 3 gols, tem o Vina com 3 gols. O Nildo já eliminado também. E o Sacha, né, com 3 gols. Então, esses são os artilheiros da série, aliás, da Copa do Brasil. Tá certo, pessoal? Então, só lembrando que o nosso programa aqui ao vivo no YouTube e também no Facebook, mais tarde, ele tem o apoio do canal Ceará Fla 79. Então, quem quiser lá se inscrever, dá uma passada lá, se inscreve no nosso canal. Mais uma vez, mandar um abraço para toda a galera do Cruzeirão do Barro Preto. Tá certo, pessoal? Então, a gente já chegando no final do nosso programa, pessoal. Como eu falei, aqui o nosso programa é rapidinho, é muita informação e pouca enrolação. A gente está acompanhando também, pessoal, a gente está acompanhando o desempenho dos times, os adversários dos times cearenses nas competições internacionais. Aí o time da Argentina, que o Fortaleza vai pegar, o Estudiantes, quando terminou a primeira fase da Copa do Libertadores, o futebol argentino entrou de férias, e 14 dias de férias, e eles retornaram, estão jogando lá a Liga Profissional. Como foi o desempenho do Estudiantes? Eles jogaram só domingo, Juan. O Estudiantes, ele empatou em casa diante do Ginásio de La Plata, que pelo nome eu não consigo diferir, nunca vi esse jogo, mas acho que é um clássico. Né? Então, pessoal, e como foi o resultado, o The Strong, né? O Ceará vai enfrentar na Copa do Brasil, aliás, na Sul-Americana, o The Strong. Como foi o The Strong, Juan? O The Strong que estava na semifinal do Campeonato Boliviano, e a gente vai acompanhar esses times só de resultado para a gente saber como é que eles chegam no jogo, tanto contra o Ceará como contra o Fortaleza. O The Strong, ele eliminou Palma Flor. Em casa ele faz 2, vai enfrentar o Bolívar. Final do nosso programa. Só passar a Nations League, né? A Nations League está rolando. Eles conseguiram fazer essa competição e eles deixaram 52 seleções, 52 países, eles dividiram em 4 grupos, numa espécie de Série A, Série B, Série C e Série D. Aí o que acontece? A gente vai acompanhar só os resultados que aconteceram no dia 7 aqui. A Alemanha empatou em 1-1 com a Inglaterra, a Itália 2-1 na Hungria, País de Gales perdeu em casa para a Holanda 2-1,
A Bélgica 6-1 na Polônia, de Lewandowski. Engraçado que em 2 jogos a Bélgica tinha tomado 4-1 e conseguiu se redimir e tirar o saldo de gols no segundo jogo. Pois é, Portugal também ganhou da República Tcheca 2-0. A Espanha 1-0 na Suíça. Hoje a Croácia 1-0 na Dinamarca. E a gente teve França e Áustria 1-1. Tá certo, pessoal? Então a gente passou a limpo tudo sobre o futebol brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D, o sorteio da Copa do Brasil. E a gente agradece, chegando já nos momentos finais. Só o palpitão aqui do Juan, muito rápido, Juan. O que você acha, Juan? A gente tem aí o treinador do Ceará. Tá, o mais votado agora é o Abel Braga. Em segundo está o Lisca. Em terceiro, o Vanderlei. O que você acha? Qual é o que vem aí? Qual é o seu palpitão aí? Eu, particularmente, não gostando dos nomes que estão falando, não. Também tô gostando muito, não, agora que eu vi. Eu gostaria muito de botar no Luxemburgo, que ele já treinou o Palmeiras, já inclusive ganhou muitos títulos por lá, que mais ganhou Libertadores, sei lá, brasileiro. Mas eu vou de Lisca, Pois é, eu sinceramente, como eu falei, não estou gostando de nenhum desses nomes, tá certo? E outra coisa, o treinador que chegar no Ceará, ele vai ter muito trabalho, porque o Dorival vinha fazendo um ótimo trabalho, e quando um treinador chega, onde o seu antecessor faz um bom trabalho, se as coisas acontecem rapidamente, a torcida pega no pé, e eu estou com medo que isso possa acontecer. Tá certo, pessoal? Então, chegando no final, agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de ficar com a gente até agora, tá certo? E assim, só lembrando que os nossos programas é às segundas-feiras e às sextas-feiras. A segunda-feira para a gente passar limpo da rodada do final de semana e a sexta-feira para a gente projetar a rodada, tá certo? Então eu fico muito contente, muito feliz com esse feedback, com a participação e com a paciência de vocês de acompanharem o nosso programa, Olha o Hino. Tá certo, pessoal? E a gente tem aqui a gente já estabeleceu que o nosso programa ele vai sempre terminar com um hino do líder do Campeonato Brasileiro. Na rodada passada, o líder era o Corinthians, a gente ouviu o hino do Corinthians. E hoje, o Palmeiras reassumiu a liderança, a gente vai finalizar o nosso programa com o hino do Palmeiras, tá certo? Então eu agradeço a todos vocês, meu amigo Alberci, tá certo? Para acompanhar a sua live, para acompanhar o seu programa, um abraço aí o Tigerato, todo mundo aí do Cruzeirão, se Deus quiser, domingo, mais uma vitória. E a gente retorna, se Deus quiser, na segunda-feira, às 19 horas, com mais um programa Bate-Bola. Um abraço, fique com o hino do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente.